Está no ar mais um programa Na Rota da Música, com o Leandro Salgado, aqui na Think TV, canal 25, 525 da NET e da Claro, trazendo toda semana para vocês muito entretenimento, cultura e música. E como toda semana temos feito, as surpresas e novidades, hoje eu trouxe um cara aqui muito conhecido. Com certeza você que ligou sua televisão agora, você vai ver ele de cara e você vai lembrar dele, porque é um cara que fez história na música em São José. Tanto na música cristã, quanto na música secular, vendendo seus instrumentos. Foi comerciante durante muitos anos aqui com loja de instrumentos musicais em São José dos Campos. E que eu acho que você já sabe quem é, porque ele também criou a menor guitarra do mundo, saiu no Guinness Book. É tanta coisa para conversar. É um cara que ganhou o mundo com a sua mini guitarra, que é o meu amigo Braguinha, que começa tocando para vocês. Bem-vindo, Braguinha. Grande Braguinha! Hoje aqui, olha lá, a galera se animou aí, Braguinha. Obrigado, viu só? O Braguinha é um querido amigo. Aqui, ó, a primeira guitarra que eu tive na minha vida, eu era moleque. Comprei lá na loja do Braguinha. Braguinha Instrumentos Musicais. Eu lembro que era naquela galeria Rossi, né, Braguinha? Isso. Braguinha, você não muda, né, cara? Você é mesma cara, você mesmo cabelo, mesmo corpo. Leandro, é o seguinte, eu falo, quem serve a Deus é igual a pilha Duracell, né, cara? É, meu. Sempre tem um lance a mais. Eu agradeço a Deus, né? Gosto muito de falar a minha idade, né? Eu tô com 70 anos, né? 70 já, né? E tanta coisa, né, rapaz, que a vida reservou. E Deus tem... Em todo esse tempo de vida, né? Não tanto tempo assim, mas alguma vez você parou para imaginar que você ia viver o que você está vivendo hoje? Nunca. Eu até costumo dizer que Deus põe a gente nesse mundo assim, permite, né, e deixa o mapa lá em cima. Porque jamais, da minha origem, de onde eu vim, né, jamais, não tinha como pensar em nada, né? Porque é o contrário. Se a pessoa vem assim, de uma família abastada, ele tem... Então ali, pelo próprio ambiente, ele já vai acreditar que a vida é aquilo ali, né? E a gente que veio da dificuldade, já veio com tudo aquilo, achando que é aquilo lá, é pobre, é aquilo lá, não vai mudar. É porque o Braguinha, gente, vocês que estão, que talvez você que talvez não conheça o Braguinha ainda, o Braguinha é um comerciante aqui de São José dos Campos, que tinha loja de instrumentos musicais. Ele é um cara assim, muito querido, principalmente no meio gospel, porque ele visita várias igrejas, não só no Brasil como no mundo, certo, Braguinha? Mostrando o seu instrumento, a sua técnica, como ele toca, tudo. E uma coisa que eu queria falar com o Braguinha, pro Braguinha comentar com a gente, primeiramente, sobre a sua história, Braguinha. Depois nós vamos falar dessa guitarra aí, que essa guitarra foi o grande trunfo, né, que você teve, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua vida musical, como é que você chegou até aqui, onde você começou, quem é o Braguinha? Então, Leandro, dessa origem mesmo que eu falei, uns problemas aí, que o ser humano chega um tempo que ele se autodescobre, né? E eu procurei, acho que é um plano de Deus já. Quando eu comecei para a escola criança, já deu tudo errado, né? Que não deu certo, não conseguia, assim, assimilar nada. Você é de São José mesmo? Não, tem história longa. Eu nasci em Montes Claros, Minas Gerais. Montes Claros. Tem Montes Claros, Minas Gerais, e com 6 meses, meus pais mudaram de lá. Naquele tempo, 1950, sou de 50, né? No final do ano, meu pai veio na frente para tentar a vida aí, trabalhando no cafezal e tal. E minha mãe veio com as criançadas depois para, né,
um mês depois que ele estava aí já. Empregado, trabalhando. Mas lá na roça, assim, coisa muito simples. E só que deu uma dificuldade. É importante o povo ouvir isso, né? Porque Deus faz os milagres e nós temos que, não pode deixar de comentar, né? Para as pessoas entenderem por que aconteceu isso na nossa vida. Nessa viagem eu peguei uma doença lá, triste, que era da época, fala mal semioto, uma doença do macaco. Então comecei tal, segunda, eles comentavam, essa viagem demorava de 6 a 7 dias para sair lá de onde saíram. Aí meu pai estava lá em Tupã, depois de Marília, daqui de São José dos Campos lá, dá 700 quilômetros e tal. E nessa viagem difícil, por minha nutrição, tudo, sabe como que é a viagem, assim, desse jeito, né? Eu peguei essa doença, começou a complicar, minha mãe na roça, tudo lá, sem recurso nenhum, tinha outros irmãos mais velhos que eu. Minha mãe falou, meu pai não teve jeito, não tinha, não é igual hoje, tem SUS, tem tudo. Fez a roupinha lá, né? Falou, fala mortalho, meus pais são baianos, né? Então esperou a hora que morrer, bota a roupinha em terra. Mas você vê. Aí nisso vem uma parte. Uma senhora foi lá visitar minha mãe, quando viu a situação, chegou lá, convidou minha mãe para ir até a igreja. E minha mãe falou, senhora, obrigado, católica eu já sou, né? Sem querer ofender ninguém. Ela se defendeu, falou, não tá bom para mim. E até a senhora não insistiu, foi embora. Depois minha mãe disse, mas o que você veio me falar? Eu não consegui nem entender direito, que na hora que você me falou que era igreja, eu nem quis saber. Não, senhora, é só para a senhora. Aí minha mãe foi. Chegou lá, tipo, na primeira reunião minha mãe foi, ela chamou o pastor para ir em casa, se ele podia ir, ele foi. Quando chegou lá, ela trouxe meus pais, os irmãozinhos, tudo, e minha mãe não falou que tinha eu. Aí o pastor, quando foi orar a Deus, né, para abençoar a família, falou assim, pera, não está faltando ninguém aqui não tem, a família está completa aqui, meu, tá. Ele insistiu um pouquinho, ela falou, para mim não mentir para o senhor, nenenzinho nosso assim, não aguentou a viagem, então, que lá não tem jeito, não quero nem sorver, que está muito feinho. Pastor, o que é isso? Que era você. Aí ele pegou e foi lá. Quando ele chegou lá, quando ele viu a situação, ele orou a Deus, né, e pediu para Deus. Rapaz, ele falou para ela, a senhora fala o seguinte, o neném não vai morrer? Ele falou, senhor, eu estou dando uma madeira e passa direto. Ele falou, não vai morrer. Dá uma madeira, eu estou indo embora, não vai ficar, ele vai conseguir se alimentar. E um dia, senhora, ele vai trazer muita alegria para esse mundo aqui, a senhora vai ver isso. Nossa. Quer dizer, então já era um plano de Deus aí, né? No fim, quando foi 8 anos, aí entrando na área da música, eu sempre criado dentro da igreja, dá muito negócio de coral, né? Dá ali, naquele tempo era instrumento sopro, tanta coisa. Eu fui criado nesse ambiente, aí meu pai me deu um cavaquinho. Sim. Rapaz, eu tinha 8 para 9 anos. Veio um sonho na minha mente assim, eu vou vencer com música. É mesmo, Dorinho? E aí o seu pai, na verdade, ele era bem simples, ele não optou muito, ele falou, cavaquinho aquela vez de madeira, pra você ter uma base, um negócio rústico. Sim, coisa bem antiga. E hoje não... Mas ele não contrapôs em nada, ele não falou assim, não, você tem que estudar, você tem que não sei o quê. Não, meu pai não, minha mãe cobrava isso e hoje não pode mais. Naquele tempo, era assim que era tratado. Chegava na escola, chegava praticamente descalço, que era a luta toda. Então professor dando de guarda, xingando de burro, aqueles castigos assim, difícil. Sim. Aí o pessoal então seguindo, não sei, do ambiente que a gente tinha em casa, de tanta dificuldade, que as casinhas quase caíam em cima da gente, eu peguei um trauma e eu falei, bom, não sou inteligente, não adianta, não vai dar certo. Só que no instrumento, minha mãe direto. Peguei e não parei mais até hoje. Nossa, que sempre, bom. Né? Seus pais chegaram a ver o seu sucesso? Viveram para isso? Esse da guitarrinha não. Não, da guitarrinha não. Infelizmente não. Não deu tempo. Mas eles viram, porque você vê, a gente vem até para descontrair um pouquinho, a gente vem aí da época, né, esse estilo da gente tocar, traz muito aí os anos 70, a Jovem Guarda, né, aquele grande movimento que começou a chegar as primeiras guitarras, que ninguém sabia o que era isso. Você viveu tudo isso, né? Até, quer ver,
Esse aqui foi o que me fez ser guitarrista. Em 65, eu ouvi pelo rádio, né, a transmissão, Os Incríveis tocando, cara, Milionário. Eu sozinho, lá na ponte, lá onde tem marido na rua. Meu pai é apaixonado nessa música. Essa eu dedico aos meus pais aí que são fanáticos com essa música aí, viu? Muito bom, Braguinha. Rapaz, só que deu um negócio nisso aí, cara. O que deu? Eu tinha 15 anos e meu pai tinha me dado um violão já. Eu coloquei, rapaz, eu descobri uns coleguinhas lá, comecei a misturar Coca com Fanta, pra ficar da cor da culpa. Coloquei o nome na banda, que até hoje na Bahia, eu dando entrevista, pegaram esse nome, né? Eu vi escrito assim, os Beatles, THE, né? Os Beatles e tal. Aí eu coloquei The Braga Boys. The Braga Boys. Ficou legal. E comecei, né? E na minha mente é assim, eu vou para as noitadas aí, eu pensei, eu vou sumir de casa, que eu vou virar um hippie. E não sei, você sabe, você é músico também, sabe como que é isso. Aí vem uma parte, rapaz, meu pai descobriu, ficou sabendo, chamou o pastor em casa, o pastor mandou eu sentar, falou, garoto, não é assim, rapaz. Não toca para Deus, viu? Não toca para Deus, não perde o rumo não, que um dia ele vai te dar sucesso nessa terra aqui. Olha, rapaz, foi muito difícil, porque aquilo era tão forte. Que você era o sonho que você tinha. E outra, é loucura, porque hoje não é, tudo assim mais reservado. Naquele tempo, né? Era Rádio Vitrola que fala, tocando, que virou uma onda lascada, tudo jovem, dá tanta coisa, né? E eu, na minha cabeça, aquilo lá é o caminho. Você vê, são coisas fortes dentro, sabe? Eu lembro, Braguinha, que você, eu era moleque quando você tinha a Braguinha Instrumentos Musicais lá. Eu imagino que você também teve uma história maravilhosa para chegar até essa loja, que era a única loja de São José dos Campos que tinha o nível de instrumento que você tinha. Lembro do Silvinho, que trabalhava com você, tanta gente. E aí, o que acontece? Eu lembro que você tinha umas guitarras que você deixava expostas lá, que era coisa de outro mundo, porque quando você ouvia falar de uma guitarra Fender, uma guitarra Gibson, nos anos 80 ali, 80, 90, era muito difícil você ter acesso a um instrumento desse. Né? Isso foi uma coisa que o Collor deixou, né? Ele abriu a importação e aí começou a chegar as guitarras, né, Braguinha? Foi você ver, eu consegui comprar a primeira guitarra, uma Eco italiana. Isso, né? que é essa daqui, ó, deixa eu cortar o Braguinha aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro disco que o Braguinha gravou, olha aí. Ademar e sua guitarra especial em louvor. Foi um disco cristão, você fez duas faixas, uma de cada lado. Isso aí. Né?
Isso aqui é um compacto. Isso. Né? Aí ele fez, e essa guitarra que tá na capa aqui, eu lembro dessa guitarra que eu era criança e eu ficava lá vendo. Eu comprei ela em 76, essa aí. 76? Tem ela até hoje. E você comprou aqui no Brasil? Aqui no Brasil, era uma segunda mão, comprei lá em São Paulo, na Casa Manon, que era raro achar esse instrumento, né? Rapaz, que coisa doida. Até hoje é um bico. Não, o detalhe da foto, né? O cara de terno no meio da cachoeira. Não é piada, cara. Os caras pintavam os canecos. Que guitarra tem? Foi jambeiro aqui, ó. Pior que eu passei um desespero. Meu sapato caiu lá dentro. Por que eu não relaxei embaixo? O sapato caiu lá dentro. Eu prestei o sapato do meu amigo para tirar foto. Mas tá aqui. E tinha uma caixa Fender também, quase que o cara me derruba a caixa lá dentro. Meu Deus, aí também. Essa fisionomia de assustado aí, né? E aí nessa história toda, bom, o segundo blog a gente vai falar um pouco sobre a guitarra, né? Sim. Mas assim, a gente dando uma introdução na vida do Braguinha aí. O Braguinha tem várias coisas, tem os DVDs que ele fez também, olha só. Ele tem muito material, vou pedir também, do quanto a gente for conversando, o Ismael vai colocando para vocês aí, para vocês irem vendo, ó. Aqui também, ó, Braguinha com sua Braguitar, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Inclusive, esse nome Braguitar, você lembra que eu te dei a opinião, né? Você tinha feito a Braguita, eu falei, não, põe Braguitar. Você lembra disso ou não? Foi mais ou menos, a gente lógico, na época, os amigos como porque você, assim. essa guitarra do Braguinha que ele criou, que é essa aqui da capa aqui, ó, que tá na mão dele também, essa guitarra, ela é uma invenção que o Braguinha teve, que ele saiu no Guinness Book. Inclusive o Guinness Book tá aqui, já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E eu acho sensacional porque ele tem uma história maravilhosa para contar. Mas o Braguinha veio com essa loja, teve loja até quanto tempo atrás, Braguinha? Há 6 anos atrás, nós estamos em 2000 e... nós demos uma viajada agora. Nós estamos é normal de músico, né? Eu falo assim, não acha nem um músico normal, cara. Então, 2021, então, mais ou menos ele para 2015, né? 2014. 2014 você fechou a loja. 2014 você fechou lá? Foi. E teve duas situações ali, né? Para incentivar hoje essa situação que o mundo está passando, não só o Brasil, né? Para o povo ouvir isso. Nessa época, até quando eu fiz esse compacto aí, eu trabalhava na Embraer. E eu entrei naquela fábrica lá, rapaz, nada contra, né? Mas é coisa que a vida reserva. Com tanta esperança que eu pensava assim, bom, fábrica de avião, eu vou ver se eu conseguir entrar lá, a quarta empresa que eu trabalhei. Cheguei para São José já com 21 anos, né? Aí, nessa época, eu já estava com 30. Sei. Mandaram embora, rapaz, minha esposa grávida. É mesmo? E para mim foi o maior absurdo, porque faltava um mês para o neném nascer em 81. Meu Deus. E eu saí, Leandro, no desespero, dentro daquele galpão lá que é muito grande. Pensei, passou até, a gente como cristão, né? Lê na Bíblia, ninguém tem o direito de tirar a própria vida, não pode. É Deus que deu. Mas você entrou numa angústia tão grande que até nisso você pensou. Eu pensei assim, se eu caísse duro lá, chega, né, na vida, rapaz, na hora, veio uma experiência muito forte. Na hora que eu estou assim, naquela situação, porque meu desespero é o que eu ia falar em casa, a esposa daquele jeito, falar que está desempregada. Sim. Aí eu ouvi, Leandro, com essa idade que eu tenho, a única vez que aconteceu isso, uma voz falou bem claro comigo assim, e quem estiver aí ouvindo, acredita, porque na hora da dificuldade Deus sempre dá uma saída. Do nada assim, rapaz, eu ouvi, abre uma loja de instrumentos musicais. Olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Falei, estou ficando doido, cara. Excesso de preocupação. Andei mais um pouquinho, falou de novo, mas bem claro. Aí, né, meus pais sempre ensinaram a gente, presta atenção, se tiver dificuldade um dia, Deus pode dar uma saída. Aí você vê, iniciei a loja lá, Leandro, incentivando hoje quem está aí para reiniciar algum negócio, ou ficando desempregado. Eu falo, uma frase que eu tive lá quando aconteceu isso, para melhorar tem que piorar. É verdade. Nem sempre a piora quer dizer que é o fim. É verdade. Abri aquela loja como músico, você sabe o que é valor de instrumentos musicais, levando marmita, fazendo troco no bolso, uma luta lascada. O nenenzinho, o Lucas, nasceu nessa época e eu encarei aquilo ali, rapaz, e bom, 6 anos depois eu estava com a loja formada e tomou assim um vulto muito grande. Ela foi uma das lojas mais populares aqui no Vale Paraíba todo. Sim, teve grande momento ali, sabe? Tanto é que, de tanto que eu gosto de instrumento, também
Pela minha idade chegando, aí quando foi agora em 2014, em 2010 eu comecei a pensar isso. Eu falei, não é ser negativo não. Eu falei, eu já trabalhei muito, que essa geração nossa, a gente trabalha desde criança. Quando se entendia por gente, já tinha que estar em cima da carrocinha lá, ajudando o pai, tanta coisa. Isso. Aí eu falei, bom, vou dar um tempo, e as viagens nossas aí, essa missão para cumprir, aí eu resolvi, pensei, orei a Deus primeiro, né? Aí eu resolvi encerrar a loja para continuar assim, tocando, viajando um pouquinho. Né? Pensando pelo lado positivo, né? Encerrando a loja foi bom, porque se você tivesse com a loja hoje, imagina, Braguinha, como é que você tá? E para o povo não assustar, Leandro, quando Deus permite uma porta fechar, isso aí está na palavra, com certeza ele vai abrir uma outra. Amém. Às vezes a ansiedade não deixa a pessoa talvez entender isso, mas sempre assim, para mim, aquilo lá, a Embraer mandando embora, eu pensando que era o pior, e você vê uma grande porta que Deus abriu, tanta coisa. Foi muito melhor, você dono do seu próprio negócio e ter sucesso, como você aqueles teve. tempos lá, que eu abri a loja, depois nós vamos falar sobre isso, que chegou a guitarrinha, eu mais era conhecido aqui em Jacareí, você vê o que virou, tanta coisa. Pois é. Sabe? E vim voar, né? Ele me colocou dentro dos voos. Pois é, voei, foi. Ih, o Braguinha tem muita história, gente. Pessoal, eu tô hoje gravando esse programa aqui dentro da Mobilitop, que é nosso parceiro, né, ali da TV, e a Think TV mudou. Pois é, mudou de endereço. A gente estava aqui no Esplanada, mudamos lá para Aquários agora, tá tudo em reforma, tá vindo nova roupagem, novo estúdio maravilhoso. Enfim, crescendo para liderar, certo? Como eu falo pro Cezão, meu grande brother, a gente fala, Cezão, é crescer para liderar, vamos arrebentar, e a TV tá crescendo, estamos em 18 cidades do Vale do Paraíba. Você que tá vendo a gente aí, ó, sabe, vem anunciar com a gente, põe o seu comércio aqui com a gente, vai ser bem legal. E você que gosta do Braguinha, que quer saber mais um pouco dele, tá nas redes sociais dele aí, telefone, WhatsApp, enfim, que você precisar, entre em contato com ele. Braguinha, preciso chamar o segundo bloco, daqui a pouco, mais Braguinha para vocês tocando essa mini guitarra, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Sai daí não. Estamos de volta ao segundo bloco aqui na Rota da Música, o André Salgado, e hoje com meu amigo Braguinha, com a sua Braguitar aqui, aonde nós vamos conversar sobre essa guitarra. Braguinha, primeiramente, pessoal, essa guitarra do Braguinha é a menor guitarra do mundo. Ela saiu no Guinness Book, o qual não me deixa mentir, que está aqui na minha mão, inclusive, ó, de 1998 Guinness Book, olha aqui, ó. Qual página que está aqui, Braguinha? 110. Página 110, vamos lá. Página 110, mostra aqui a guitarra do Braguinha, aqui ó, hobbies e passatempos, olha só. Aqui fala um pouquinho do tamanho da guitarra, né, Braguinha? Sim. Fala de você, né? E tá aqui ó, a menor guitarra funcional feita no Brasil, mede 65 centímetros e pesa pouco mais de 1 quilo. Na foto, o seu inventor Braguinha com o guitarrista Rubinho, falecido Rubinho do Jô, né? Do quinteto 11,5 do Bruno Jô Soares, 11,5. Braguinha, como é que pintou essa ideia, fazer a menor guitarra do mundo? O que aconteceu, cara? Então, Neto, até me emociona muito, porque quando eu lá no interior, a questão não tinha napa, tá? Então o violão que a gente carregava, o pessoal chegava na igreja, o pessoal chamava o violão caixa marimbondo. Então uma coisinha bem ruim mesmo. E eu pegava aquilo lá, rapaz, rua de chão, né, naquele tempo, lugar muito simples, e eu carregava com muita dificuldade aquilo lá, mas a vontade de querer tocar, né? Quebrava a corda, tinha que emendar, porque não tinha dinheiro para comprar. Eu sei que naquelas idas de volta aqui de casa na igreja, ela dava uns 20 minutos a pé, eu pensei assim, puxa vida, por que o músico sofre trânsito? Eu fui aprender logo, na minha cabeça passou assim, eu fui aprender logo essa cruz aqui, e eu nem sonhava pensar em ter carro, nunca, porque esse tempo ter carro era para poucos, né? Sim. Quando passava algum era para jogar poeira na gente, não tinha. Aí me veio na mente assim, né? Não ouvi não, mas veio na mente assim, isso aí um dia vai ser resolvido, tá? A vida passou, você vê tanta coisa, veio, aí a loja, mais tarde quando eu já estava com a loja, um cliente chegou na loja, comprou, isso aí foi em 96. Ele chegou na loja, comprou uma guitarra nova e deixou uma guitarra lá destruída. Ele tirou tudo e queria reformar, queria pintar a guitarra, pô, captador, estava sem nada, só madeira, e era uma Giannini antiga, então era braço colado.
Corpo inteiriço que fala, né? Sim, para quem não entende, o braço colado é que as guitarras, o braço da guitarra ela é parafusada no corpo. Isso. Então, nesse caso, era uma guitarra mais top, que o braço era colado. As guitarras mais tops, assim, são os braços colados, né, Braguinha? Só que nisso aí, eu não sei o que ele tinha feito, a guitarra estava super estragada e não compensava mesmo, né? Porque esse tempo, hoje tem tensor, tudo, antigamente não tinha isso. O tensor também é um ferro que vai no meio do braço que não deixa o braço empenar. Se ele por acaso empenar, você consegue voltar ele. Aí quando eu peguei aquela guitarra, ele deixou lá, comprou a nova, foi embora, ficou aquilo ali. Quando eu fui pôr no lixo, rapaz, veio o sentimento de música. Eu pensei o seguinte, puxa vida, essa guitarra alegrou alguém um dia, eu não consigo jogar isso aqui fora. Sem saber o que eu estava fazendo, Leandro, peguei a guitarra assim, fui lá e falei, para guardar isso aqui não vai adiantar. Pus ela em cima de uma cadeira, peguei o serrote, sem pensar que eu estava fazendo guitarra nenhuma, cortei o braço, cortei todo o excesso com aquela coisinha bem estranha, né? E aí, só para incentivar o pessoal nessa área de criatividade, quando a pessoa estiver fazendo, estou falando de coisa boa, né? Que de repente o ser humano se descobre. Quando ele estiver fazendo alguma coisa que parece que ele não está entendendo o que está fazendo, Deus está conduzindo a mente e a mão dele para poder fazer algo. Você vê que tantas criatividades nós vemos nesse mundo aqui, sempre partiu da mão de alguém que deu o pontapé inicial, né? Tudo é assim. Então eu peguei, rapaz, cortei aquele ali, sobrou aquele toquinho. Aí eu peguei e falei, puxa vida, mas será que isso aqui... Peguei, preguei um prego, um parafuso, travei a corda, peguei assim, naquela lá, 2 tarraxas de violão, tudo gambiarrado. Pus aqui, a corda passou puxando tudo, no espacinho pus o captador, tomei um susto, cara. Aí eu tinha a caixa Meteoro lá, coloquei uma corda só, a 5ª corda. Quando eu bati, olha o sustain. E o grave, né? Não perdeu o grave. E outra, eu era doido, cara. Eu cheguei a trocar carro em guitarra, eu tive tantas guitarras, eu queria achar grave, você falou bem, só que não tinha. Elas têm média, assim, quase chega, mas não chega. E o sustain. Quando eu vi aquele grave lá, rapaz, eu fiquei doido, eu falei, não, peraí, aí me empolguei e coloquei as outras cordas. Tem alguma coisa diferente aí. E comecei a tocar naquela bagunça ali. Na brincadeira você começou a ver que funcionou. Na experiência que a gente tem na parte técnica da loja, então eu ajustei, né, a pontezinha no lugar, tudo. Sim. Mantive a afinação. Rapaz, coloquei as cordas, no outro dia cedo, eu cheguei lá, comecei a tocar aquilo lá, eu lembro, o primeiro cliente que entrou na loja, quando ele viu aquela gambiarra, o som saindo, ele fez assim, pô, cara, tá louco, cara. Esse negócio numa gambiarra, muito estranho. Porque se você pensar pelo natural, não tem como uma guitarra que foi feita desse tamanho se transformar pela metade e fazer um som que uma guitarra normal faz. Você vê, e tanto é que tem aí, São José, o nosso amigo lá, o Ramar, né, Arimateia. Sim. Assim que um abraço pro Ramar. Amigão nosso aí, né, um grande luthier, né? Uma pessoa assim na parte técnica muito... Das antiguíssimas. E uma pessoa bacana também, né? Então eu peguei, levei lá para ele, para fazer aquilo lá, mas bem feitinha. Foi até, lógico que ele não tinha culpa nenhuma disso. Ele falou, Braga, mas... E aí? Eu arranquei tudo, né? Tirei as coisas que eu tinha colocado, consegui. Eu falei, rapaz, me faz isso aí, eu quero desse tamanho, acabadinha. Tá em casa essa relíquia lá. E ele falou, pra que você quer isso aí, Braguinha? Eu falei, não, pra mim tocar. Ele falou, não, mas não vai ter graves, porque eu levei pra ele sem corda, sem nada. Você tem a foto dessa guitarra? Você tem a foto? Tem como tirar uma foto e mandar pra gente? Mando. Então, pessoal, essa guitarra que você tá vendo aí em primeira mão é a relíquia, a primeira guitarra experimental do Braguinha que deu certo. Inclusive essa foto que tá no Guinness é dela, mas tudo bem, eu tiro ampliado melhor. Tá legal. Aí, Leandro, eu sei que ele... Eu falei, Arimateia, vamos fazer o seguinte, porque até eu conheci ele, eu já tinha luthier em São Paulo, que já trabalhava para mim, para loja, que antigamente não é igual a internet, tanto luthier que tem. Era muito raro você achar um técnico assim. Aí ele falou, Braga, deixa aí. Mas aqui, cara, eu falei, Arimateia, vamos fazer o seguinte, ou seja, o Arimateia não acreditou. Ele falou, isso aqui é perda de tempo. Eu não tiro a razão dele, porque a coisa estava totalmente fora da lógica.
E qualquer profissional que vai pôr a mão num projeto, de qualquer forma está aí no nome dele também, né? Sim, sim. Eu sei que ele falou, terminou, um mês depois me entregou. Eu falei, quanto é essa guitarra? Sem corda, sem nada. Eu falei, quanto que é a guitarra, Matheus? Ele falou, Braguinha, eu não vou te cobrar isso aí não. Eu falei, por que não? Eu estou sendo bem franco. Eu tô com dó de você. Não, ele falou assim, não, Braguinha, é que isso aí não tem nada a ver. Isso aí não, que timbre vai dar isso aí? Rapaz, chegou, foi uma luta, aí eu comecei, peguei tarraxa de violão, fiz o primeiro protótipo disso aqui, para conseguir. Isso foi você que criou? Tudo isso aqui, a frente também, travar a corda. E consegui fazer, pegando tarraxa de violão, fazendo adaptação, consegui montar um joguinho lá, que até hoje está nela. Certo. E tracionou. E a guitarra ficou pronta. E aí? Cara, por isso que eu falo, luta com as coisas, sabe? Eu mal esperava. A guitarra ficou pronta, a primeira coisa, tá aí no Vale Paraibano. Eu tenho já guardado o jornal. Primeira entrevista, me chamaram no Vale Paraibano. Aí me puseram no pátio lá, me assustou. Quando eu cheguei no domingo, falaram, ó, a guitarra, músico inventa uma mini guitarra e quer ir pro Guinness Book. Eu falei, repórter maluco, não falei nada disso. Você não falou nada. Estava escrito bem grande, em azul, uma foto minha na capa com a guitarra, que lá eu falei, pô, o cara é mentiroso, cara, não tem nada a ver, porque eu falei, ele tá me expondo. Tá bom. Logo depois, rapaz, 2 meses depois, aí veio um amigo aqui, o Natanael, você conhece, lá do CTA. Sim, que, né, sei. Um grande amigo nosso, e a irmã dele na época trabalhava com o Pelé lá em São Paulo e é esteticista até hoje. O Natanael é pastor hoje, eu tive com ele até no Voz de Louvor cantando, ele e o Edmar Bete. Que bacana, que bacana. Então, o Natanael Braga, esse negócio é muito maluco, cara. Foi ele que fez isso. Eu vou mandar informação pro Guinness Book que não é possível. Aí nisso, rapaz, naquele ano ficou marcado. 3 coisas aconteceu. A guitarra entrou pro Guinness, final do ano, em 97 chegou a carta, até na época a Globo foi na loja, tudo deu uma lascado. Entrou no Guinness, tive a primeira viagem para os Estados Unidos em 97, cheguei lá, o visto foi tirado, fiz a primeira viagem para lá no comecinho do ano de 97. Sim. E também a terceira coisa que aconteceu foi que me assustou. Guinness Book, Jô Soares. Você foi no Jô, verdade. Aquilo ali para mim, você sabe, músico, o sonho que era, pra gente sempre foi o ápice, né? Eu curtia muito o Jô. Então foi 3 coisas, né? Foi Jô Soares, Guinness Book e a viagem internacional, que eu nunca tinha saído, cumpriu aquela parte do sonho meu de voar, né? Pois é, da onde você veio e agora você ganhando o mundo, viajando para os Estados Unidos por causa de uma invenção de um lixo que você ia jogar fora. Aí tomou um rumo muito forte, sabe, André? Eu até tem uma frase também que veio na minha mente, que ela diz assim, o ser humano não é difícil, o difícil é ser humano. É ser humano. Então as pessoas elas têm que se autovalorizar. Não é orgulho, não é ser. Não, mas ele tem que entender que ele é um ser humano e se ele lutar pelo ideal, cada um tem um talento, né? Tanto eu costumo dizer, você tira um padeiro e põe no lugar do açougueiro, vai dar nada. Então cada um na sua, né? Todo mundo. Então o que acontece? A guitarra saiu, deu essa projeção toda. Aí na época a mídia continuou me procurando. Logo depois, lembro, eu fui também no programa de Gilberto Barros. Lá teve um desafio de 2 músicos lá. Só que a gente quando você é músico, você sabe disso. O emocional altera demais, fica difícil. Quando eu entrei no Gilberto Barros, rapaz, tipo se vira nos 30, era 1 minuto só. Tocar, deu sinal, parou. E era o pior, era transmitindo ao vivo. Tem gravação disso aí, Braguinha? Será que tem na internet, tem no YouTube essas coisas? Eu não guardei, eu vou colocar agora. Então você manda para o Ismael que nós vamos colocar aí o pessoal ver essas imagens aí. Jô Soares, foi uma piada, né? Legal. Eu estava muito nervoso e ele fez uma pergunta, voltando. Quando ele pegou a guitarrinha, tem foto com ele tudo, ele falou, Braga, mas essa guitarra é muito pequena. Parece que estava no bolso do paletó, olhei bem, que ele era muito gordo naquela época. No seu deve caber, nossa, virou uma piada a entrevista. Foi reprisado um monte de vezes, por causa, o pessoal falou, não é possível, tá. Aí quando foi no Gilberto Barros, eu falei, bom, é desafio, é para valer. Eu fiz...
eu falei, vou errar, eu já pressenti que eu ia errar. E errou? Não podia errar, né? Eu parei. 30 segundos só toquei, a hora que eu vi, eu falei, não deu. Porque, sabe o que acontece, Leandro? Eu lembrei do meu pai, meu pastor da igreja, quando eu estava começando a misturar, é os bons conselhos, né? Que eu falei lá, né? Desvirtuando e tomando coca, aquelas coisas com Fanta e tal. Aí eles falaram para mim, na hora, rapaz, você vê 40 anos depois, eu lembrei. Bom dia, disseram que eu ia ter sucesso. Mas só que naquele tempo nem tinha televisão, era só rádio, ninguém nem pensava em tudo isso que virou hoje, né? Você vê ali, tomou um rumo forte. Eu parei, o Sérgio Reis estava lá, os filhos dele, a Júlia, e eu fiquei assim, falei, bom, não deu, um dos dois vai ganhar, que era um prêmio só, não tinha segundo, terceiro lugar. Quando chega na hora da premiação, faz aquela brincadeira toda, gente, o Gilbertão é muito animado, né? Quem que será que ganhou e pra tal? Daqui a pouco, gente, ó, ganhador da noite, Braguinha. Eu fiquei voado, eu não entendi mais nada. E eu tirei uma conclusão ali, Leandro. Tem hora que a gente desiste, mas Deus não. Ele continua insistindo. Amém. Para que a pessoa dê certo. Esse é um recado para você, pessoal que está assistindo. Sabe? É isso mesmo, Braguinha. É isso mesmo. Vale a pena, eu fico emocionado, porque você vê de tanta coisa, quando você perguntou no começo da nossa conversa aí, da entrevista, e o que eu ia sonhar com o que depois. Agora mesmo, depois eu vou detalhar isso. No ano passado tive uma grande experiência, fui para os Estados Unidos, não estava esperando. Fazia 13 anos que eu tinha feito a última viagem lá, que foi em 2006. De repente as coisas começaram a tomar rumo, meu visto estava vencido, fui lá em 20 minutos, rapaz, quando Deus quer fazer as coisas, Leandro, ele prepara tudo. O visto renovado, aí minha família, com todo cuidado, porque aqui não tinha problema ainda, mas nos Estados Unidos a pandemia estava em Nova York, lá para cima. Falei, gente, estou indo para a Flórida, tá, tudo bem. Fui embora. Rapaz, foi a melhor viagem que eu fiz naquele país lá. E você foi fazer o que nos Estados Unidos? Braguinha? Então, eu sempre ia para atender as igrejas, que lá o meu mundo gospel é muito bem forte. Eu trabalhei numa igreja. Trabalhou então. Então você sabe como que é ali. E outra, eles investem mesmo, né? Então toda viagem dessas que eu fiz, eu nunca coloquei dinheiro no meu bolso. Sempre chega lá, é ressarcido, é recompensado, nunca, sempre assim. Então o que acontece? Quando cheguei lá agora no ano passado, acabei de chegar, parece incrível. Toquei em 3 igrejas, aí a pandemia começou a pegar na Flórida, aí chegaram, para tudo, fecha as igrejas e só live. Aí um amigo, ele chama Toninho, rapaz. Você ficou quanto tempo lá dessa vez? Quase 4 meses. Quase 4 meses, Braguinha? É mesmo? É porque eu fui para vir mais rápido, né? E eu paguei a gente às vezes fala as coisas. Quando eu fui, falei para minha família, olha, eu tô indo, eu fui em março, se não me engano. Eu falei, mas eu quero voltar, meu aniversário é 8 de junho, né? Eu falei, então, gente, no meu aniversário eu tô aqui. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco você continua conversando, eu preciso chamar o terceiro bloco. Sim. Quero que você toque alguma coisa pra gente de novo, Braguinha. Alguma coisa. Pessoal, não saia daí, conversando com o Braguinha. O próximo bloco vai continuar essas histórias das viagens dele e ele vai mostrar o que essa guitarra também faz, que é muito interessante, tá bom? Então não saia daí, fica com o Braguinha, voltamos já já. Agora vamos fazer um dos grandes cantores que esse mundo teve. Essa música é pra Dona Cleide, minha mãe canta essa música maravilhosamente bem. Solemio.
E voltamos ao terceiro bloco aqui na Rota da Música com o Leandro Salgado e hoje meu amigo Braguinha, tocando aqui como sempre maravilhosamente bem, trazendo essa conversa maravilhosa, um cara de paz, um cara de Deus e um cara que realmente é um presente pra gente aqui, não só para o apresentador, mas como para você que está em casa assistindo isso aí nas 18 cidades onde a Fink TV alcança, pelo canal 25 da NET e 525 da Claro. Braguinha, você estava falando pra gente sobre a experiência dos Estados Unidos, né? Que você ficou lá, você foi para ficar rápido e acabou ficando 4 meses. Então... E aí você estava contando pra gente o que está acontecendo. E aí, você foi lá, tocou em 3 igrejas, começou a aparecer, veio o lockdown, parou, fechou tudo. E o que você ficou fazendo lá? Aí um amigo meu teve a brilhante ideia, ele chama Toninho, né? Ele é um missionário, mora lá, é cidadão americano hoje, e ele falou: Braga, é o seguinte, eu vou lá no Indix, que é uma rede de supermercado grande, e vamos lá comigo, pega a guitarra, vamos lá, eu vou conversar com o pessoal do supermercado. Ele falou: aqui é muito valorizado a arte, e então eu vou pedir para eles, já que as igrejas pararam, para você ficar na entrada do supermercado lá, tocando e tal. Legal. E a ideia vai dar certo. Só que é o seguinte, chegou lá, conversou tudo, tá tudo certo. E você sabe que ali tudo é muito rigoroso, né? Aí no dia que nós fomos lá, o gerente concordou, viu, falou: não, rapaz, pode tocar aí. Aí nisso um brasileiro ligou pra gente no mesmo dia à noite, falou: é bom o senhor avisar, Tony, vocês estão indo. Eu tinha começado o segundo dia que eu estava indo. Amanhã é bom não ir no mercado não, porque com essa coisa da pandemia, a restrição que está, então ninguém pode se expor em lugar nenhum. Sim. E se vocês forem lá, a polícia vai criar problema. Aí não deu outra. Meu amigo falou: não, Brega, vamos lá, e você não vai tocar. E ali roda muito, né, a polícia. Por incrível que pareça, quando ele entrou no mercado, entrou um senhor lá que é um xerife. Aí foi falar com ele. Foi: escuta, assim e tal. Explicou o que era. Foi: como assim? Vocês estão tocando para Jesus? Ele falou: sim. Ele falou: nós somos cristãos. Ele falou: pode tocar. Foi tão impressionante que às vezes vinha com a viatura, parava, ia lá. É muito isso lá, dava um cachezinho pra gente. É mesmo? Isso aí. Até drive-thru chegou a acontecer lá. Pessoal são... Levava comida, dinheiro? Não, lanche, virou uma coisa assim, que, né, eu ficava emocionado demais, porque quando a gente é um hipermercado, um pátio muito grande, quando eles chegavam, que descia do carro, que ouvia a gente tocando, e eu sempre iniciava com o hino nacional americano e fechava com ele também, né? Todo dia eu tocava lá das 10 até 1h da tarde. Eles desciam do carro, já paravam, rapaz, ficavam assim, em posição assim, de respeito. E depois eles terminavam o hino nacional e eles chegavam. E ali na Flórida, dá muito ali, você sabe disso, a vida tranquila, muitos idosos. E aí eu trouxe aquele repertório aí dos anos 70, essas músicas aí, grandes clássicos, tanta coisa. Eu não vi o tempo passar, rapaz. Eles aí depois começou a pintar músico lá também, com gaita, com outro instrumento. Ali a Braguinha pode dar uma o povo te dava dinheiro lá também? Rapaz, vem, Leandro, incrível. Pelo dinheiro eu ficava por lá, cara. Não, é incrível, é um negócio assim. Se fosse fácil, né, Braguinha? Porque eles não pensam muito para tirar $20 do bolso e colocar... E abençoar o músico. Por isso não é à toa. Isso é isso também que me faz pensar muito. O povo brasileiro é o melhor povo da terra. Eu acho que o país, o Brasil, é um lugar maravilhoso. Só que eu acho que a cultura do nosso país é complicada. Porque o povo não respeita artista. Os artistas aqui, a grande maioria, é tudo meio ideologicamente complicado. O Brasil é o único lugar onde você vai ver um presidente na frente de um teatro onde um fica botando o dedo no rabo do outro. Né? Então, assim, e a gente começa a ver para onde tem o Brasil, qual o futuro que tem aqui realmente, né? Não sei, eu acredito que tem. Porque quando eu cheguei dos Estados Unidos também, que eu vim, eu falei: vou fazer alguma coisa para ajudar nesse país. Mas é difícil, hein? É difícil você fazer a cabeça do povo brasileiro que existe algo melhor do que ele vive. Você tá vendo aqui a bandeirinha aqui? Tô vendo. Eu sempre pensei depois, desde que eu tocava guitarra normal, a bandeirinha. Mas eu ficava acanhado. Falei: bom, rapaz, vamos chamar de cafona. Mas eu gostei. Depois que eu comecei a sair desse país aqui, por onde já passei, aí com o maior orgulho, eu falei: não, eu sou brasileiro
E quando a gente está fora, que a gente, logicamente, aqui tem suas dificuldades, seus problemas, mas a gente quando está fora, não é fácil. Você foi também, já viajou, né? Então, quando você perguntou quanto tempo que eu fiquei lá, assim, envolve um monte de coisa, né? Eu tenho família, esposa, filhos, netos, e na missão para cumprir. E tua mulher ficou tranquila aqui, né? Deus me deu a pessoa certa, sabe, Leandro? Porque eles não tinham mandado eu andar faz tempo. É verdade. Não, porque... Ó, músico é difícil se relacionar. Uma das vezes que eu fui para lá, eu cheguei a ficar lá quase 6 meses. E agora mesmo, esse amigo meu liga, o pessoal do mercado lá, por causa da pandemia, tá tudo isso aí, acabei de tomar a minha primeira vacina, tal. Mas a esperança é que as coisas dão uma acalmada. Falou, ô senhor, cadê seu amigo para estar aqui abrilhantando para nós de novo, né? Poxa vida. Próprio gerente do supermercado. Não, por favor, traz. E nisso aí que eu comecei a tocar lá, eu cheguei a ser visto e o pessoal já estava começando a querer me levar para tocar em restaurante. Sabe, tranquilo. Então, falar para você, eu fui pensando uma coisa e Deus fez outra. E o que eu falei também, eu ia ficar lá 3 meses, eu queria voltar. Mas ele deu tudo aquele problema aqui, no Brasil fechou, não podia ter os voos, parou tudo, né? Aí eu terminei vindo embora só em julho. Então foi para quase 4 meses. Mas assim... E você ficou sobrevivendo desse supermercado lá. Não, e outra, foi... Leandro, falar para você que é incrível que pareça. O Braguinha tem um monte de experiência, gente. É impressionante. Eu fico meio assim com cuidado para estar passando as coisas, mas foi a melhor viagem que eu fiz naquele país. Você vê como Deus trabalha. Em plena pandemia, foi a melhor viagem que eu fiz naquele país em termos financeiros até hoje. Olha que benção. Não, é outra realidade, né? Que maravilha. Ganhei também. Hoje está tudo aberto lá de novo, né? É outro mundo, né? Lógico que... Eu acredito, sabe, Braguinha, muito na mudança, assim. Eu acho que tudo que pode acontecer de melhor na vida de uma pessoa tem que haver uma mudança. Por exemplo, vou citar o nome dele aqui, o meu amigo Sacone. O Sacone você deve conhecer, ele tinha uma banda aqui em São José. E eu encontrei com ele lá em Brasília agora, semana passada eu estava lá. Encontrei com o Sacone, nossa, o Sacone está lá. Né? Brasília está tudo aberto, graças a Deus, lá não tem um Dória, então lá tá aberto as coisas, tá funcionando, né? Os lugares, os shoppings e tal. Graças a Deus. E ele tá tocando lá, trabalhando, né? E ele fala para mim, meu irmão, vem para cá, cara. Vem pra cá, vem trabalhar pra cá, aqui a coisa está acontecendo, aqui a gente está sobrevivendo, aqui por menor que diminuir o tempo de você estar na rua, mas não tem problema, aqui você trabalha nos seus horários, você consegue ganhar, levar o pão para sua casa e tal. E eu dou graças a Deus porque aqui eu trabalho na TV, mas eu tenho muitos amigos aqui, nossos, Braguinha, que estão passando fome, literalmente. Leandro, né? Olha, rapaz. E às vezes a mudança é bom. Às vezes eu falo assim, pô, cara, eu tive a melhor época da minha vida e tal. De repente tá lá o seu lugar, muda pra lá. De repente meu lugar tá em outro lugar aqui também, porque, meu irmão, a própria Bíblia nos ensina, né? Se a gente chega naquela casa, a gente não é recebido de forma abençoada, o que você faz? Bate o pé, limpa a poeira e vai embora. E outra coisa, Leandro, Deus é uma coisa muito interessante, sem misturar nada e entrar, né, em confronto com ninguém, dentro do lado de ideologia aí, assim, dos pensamentos aí. Sim. Deus deixou o ser humano com capacidade de superação. Se não fosse isso, que eu gosto muito, né, às vezes a gente, para ficar informado, um país aí que entra em guerra, vai lá, destrói, derruba tudo, porque o povo sobrou, começa a pegar os tijolos e começa a colocar e ergue de novo, um exemplo grande. E às vezes fica até melhor do que no Japão, antes. por exemplo, aqui, né? Então, a gente como brasileiro, que eu lembrei agora, no passado eu pensava assim, nos conflitos da vida, eu falei, bom, eu tenho 3 motivos para ter dado errado na vida. Eu nasci pobre, sou brasileiro e incuti outra bobagem na minha vida. E fui criado na igreja a vida inteira porque eu achava assim, se eu saísse fora eu podia ganhar meu dinheiro tocando. Tá, no final, Deus abriu as portas, tanta coisa, né? Então eu gosto de incentivar o povo, que cada um tem seu sonho. Então é o seguinte, a pessoa não tem que provar nada para ninguém. Ele tem que provar para ele mesmo. Isso. Como eu te conheço hoje e, logicamente, vejo você hoje aí nos programas que você tem feito, não só nessa TV. Aconteceu. Sim. Deus abriu uma porta. Então, o ser humano, ele, de repente, às vezes até numa dificuldade, ele se autodescobre. Você vê para mim, quando eu fiz essa guitarra,
46 anos. Até ali, Zé, sem brincadeira. Eu lutei muito com a loja, trabalhei muito, mas eu não me considerava inteligente. Eu admirava todo mundo e eu achava que eu não. Depois que Deus me fez eu entender. E eu comecei, que eu sou inventor, né? Você imagina, eu tô com uma novidade agora, depois vou mostrar para você. É um negócio, não vou detalhar aqui porque não é o caso, mas uma vibração absurda, tirada assim, que vai fazer tipo um ruído de um terremoto. Alguma coisa aqui, se eu pegar a caixinha ali, ligar a distorção, eu vou pegar a guitarra, vou fazer som de moto, fazer som de viola, né? Vai. Isso é Brasil, cara. Vamos aproveitar e falar disso aí, que a gente não tem muito tempo, né, Braguinha? Mas, por exemplo, essa guitarra aí poxa, a gente tem muita coisa para conversar, mas... Olha aí. E essa guitarra aí, pessoal, o grande lance dela, um dia eu fui numa igreja, o Braguinha tinha sido convidado a essa igreja, e ele colocou a guitarra deitada assim e começou a tocar a guitarra como se fosse guitarra havaiana, ou seja, guitarra havaiana já perdeu também, porque o Braguinha já tem guitarra havaiana na guitarra dele. E essa guitarra, você já vai mostrar pra gente uma música aí havaiana, essa guitarra você pode tocar tudo, com distorção, música pop, pode fazer base normal, ela é uma guitarra normal, né, Braguinha? Olha, você sabe que se é músico também, o instrumento, ele depende da mão do músico, né? Essa arte do improviso, porque hoje é muita tecnologia, muita eletrônica, pedaleira e tal, mas muitas coisas... As escalas, as oitavas... Quer dizer... Se mandar uma distorção ali, vai para o outro lado. Então, aqui sai. A distorção é caixa. Então, agora, na arte, na mão, por exemplo... Quer dizer, na mão, eu baixei o volume, na técnica. Então, tudo isso é... E também eu sou da geração dos autodidatas, né? Entendeu? Né? Tudo ser... como eu também. Ainda bem. Tudo é na arte. E também nós músicos temos muito essa coisa de momento, né? De repente Deus dá uma inspiração aí, eu saio tocando coisa que eu nem sei. E essa guitarra aí dá pra ver também que ela é violão também, né? Que ela tem um captador de violão aqui e os captadores de guitarra aqui. Então você pode tocar com o seu violão. Aqui é violão. Faz agora a Havaiana pro pessoal de casa ver. Vamos lá, a Havaiana agora vocês vão conhecer que tá do Braguinha. É a Havaiana Guitar do Braguinha. Até geralmente quando o pessoal vai ver uma matéria dessa, uma entrevista sua aí, de outros, ele já está sentado de boa. Sim. E sempre que eu faço esse som, a pessoa entende o seguinte: põe na mente dele que ele está no barco de Jesus e o barco de Jesus não afunda. Então quem estiver preocupado, fica de boa. Amém. Esse som é bem isso. Enquanto eu estiver tocando, essa música que eu tocar, ela chama Ondas do Havaí, é uma autoria. E você se sente aí na mão de Deus, né?
Muito bom, Braguinha, muito bom, então, sensacional. Cara. Olha aí, gente, olha quanta coisa que essa guitarrinha faz. E aí, produziu em série, os chineses vieram copiar. Virou uma piada, não só os chineses, isso aí tá na internet, quem procurou baixar. Ela virou pirataria, rapaz, na Indonésia, no Canadá, nos Estados Unidos. E... pegaram a tua ideia e fizeram uma igualzinha. Não, na cara dura, porque o Arimatea mesmo, e depois eu fiz algumas em São Paulo. Mas você patenteou, não patenteou? Patenteei, mas não adianta nada porque não, lá e fora. Hoje, nós estamos tocando aqui, a hora que sair no ar, o cara, sei lá onde vai chegar. Então o cara vê lá do outro lado do mundo, tudo bem, o que é aquilo? E hoje com 3D, né, tudo facilitou. Sim. Agora, uma coisa não é esnobar não. Até aconteceu comigo nos Estados Unidos, numa loja, 3 coisas interessantes lá. Eu estava tocando no parque, chegou um policial falando comigo, eu não entendo inglês, né? Aí eu parei assim, era um grupo brasileiro, o colega veio correr para que pegou aí? Eu falei, não sei, cara. Conversa com ele, conversou. Não, mas eu ia tocar mais baixo, eu tava com uma caixinha daquele tamanho. Aí esse colega falou, Braga, você saiu indo nacional americano aí? Rapaz, eu tô afinando pra normal, que foi pra Havaiana, né? Comecei assim, Leandro, o policial ficou emocionado, era muito gordo, com raibanzão. Eles são muito patriotas. E são muito invocados, né? Aí eles, e patriotas também. E também, apoiou na moto assim, ouviu até o fim, tirei 3 fotos com ele, foi embora. Lembrando aqui de coisa interessante que aconteceu, aí aqui no Brasil mesmo, respeitando muito as nossas autoridades que estão aí, mas a música ela tem uma coisa, às vezes ela desvirtua, dependendo do momento. Aqui me pegaram no comando, rapaz, eu parei 10 policiais rodoviários no Dom Pedro aqui. Na segunda-feira eu estava voltando de uma viagem. Aí quando me pararam 10 horas da noite, o guarda parou o documento, dei para ele, e eu estava com um cavaquinho, um banjinho em cima do banco e a guitarra em cima do banco de trás. Nessa época a guitarra grande dele. Quando ele viu o banjinho lá, ele pegou e falou, senhor não fala senhor nada. Né? Falou, rapaz, pra que você quer esses negócios aí dentro do carro? Eu falei, senhor, eu sou músico. Você sabe tocar alguma coisa? Eu falei, a gente calma já toca, agora nervoso. A hora que ele falou isso aí, eu... Ele gritou pro colega dele, rapaz, vem ver o homem tocar aqui, não é possível uma coisa dessa, ver o segundo, ver o terceiro. Aí pediram, não estão ouvindo direito, pediu para ele descer do carro, eu desci. Aí começaram, cada um pediu uma música. Daqui a pouco, sem brincadeira, tem coisa a ver, acontece uma vez só na vida. Os 10 policiais estavam na roda, um pedia Roberto Carlos, outro pedia os Beatles, outro pedia tal. E eu só vendo o carro passando, eu falei, cara, eu tô livrando um monte de gente. A música tem esse poder de atrair pessoas. Rapaz, aí nisso ficaram meus amigos, me levaram, aí só pegou pra ele porque chegou o chefe deles com lanche. O homem chegou, eu falei, que homem, rapaz, eu tava 1000, né? Não, o chefe chegou aí, rapaz, faz de contradão geral o senhor. Aí juntou 3, me levaram lá por trás da guarita, ó, senhor, vai com Deus, Deus que abençoe, coisa de doido, né? Então essas coisas trazem essa lembrança boa, sabe? Braguinha, olha, eu tô muito feliz de ter conversado com você, de ter tido essa paz, conversar com você, essas palavras de ânimo nessa época que a gente está vivendo. Tenho certeza que o pessoal de casa também falou muito com o pessoal de casa. Gente, eu preciso encerrar o programa, infelizmente. Olha, se você quer entrar em contato com o Braguinha, tá as mídias sociais dele aí, telefone, WhatsApp, entra, compra um DVD dele, dá uma força pra ele. Se quiser patrociná-lo com alguma coisa, ajudá-lo também, o Braguinha tá aí. Você que é pastor, seja lá de que igreja você for, querer que o Braguinha vá fazer um show aí na tua igreja também, só entrar em contato com ele. É o cara do Guinness Book, é o cara que veio lá do nada e hoje Deus colocou ele sobre muito. Tá aí, ó. E, Leandro, legal. E também eu vou deixar para todos os amigos, né? Que é uma música mundial, vou tocar um pedacinho dela. Eu gosto de encerrar com isso aqui na parte. Olha só. Eu já vou pedir pra você tocar pra gente encerrar. Ok. Tá? Então, gente, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais na Rota da Música.
Quero agradecer rapidamente a Mobile Top que nos cedeu esse espaço. Nosso estúdio está em reforma. Mudamos a Think TV aqui do Esplanada pro Aquário. Está vindo um negócio maravilhoso por aí. Agradecer só a Amos, nossos patrocinadores, Salão Venebelli, Trone Eventos, Rei do Filé, King Bike, Casa de Carne Estrela do Sul, Casa de Carne Leite e Mel, Colinas Veículos. Um grande beijo para vocês, obrigado pela força, porque através de vocês a gente mantém esse programa no ar, tá bom? Braguinha, muito obrigado. Pode encerrar tocando. Tamo junto e logo mais vamos ter mais um bate-papo aqui com você. Viu? Fique com Deus, pessoal. Até semana que vem. Sensacional. Muito obrigado, Braguinha. Deus que abençoe você. Tamo junto, amém.